sejam todos muito bem-vindos à segunda aula do workshop Pais Ativos e Conscientes. Eu sou a Rosana Cláudia Santos, psicóloga, trabalho aqui diretamente na minha missão de ajudar os jovens, os adolescentes, a se direcionarem melhor nesse processo da vida deles e principalmente atuante junto aos pais desses jovens, diretamente no vínculo parental, onde pais e mães têm a possibilidade de conhecer melhor esse universo jovem, esse repertório que tanto precisa da atuação mais adequada. Uma atuação certa que vai ali de encontro à necessidade do filho que está nesse processo da adolescência, que passa desde a puberdade até os seus 17 anos. Sempre atuei, me direcionei nas instituições escolares, também no âmbito clínico, onde diretamente com os jovens pude conhecer na prática cada uma das suas necessidades, atuar e colher excelentes resultados. Também sou mãe, como você, tenho um filho que já trilhou todo o período da adolescência, passei também por todos os conflitos, todas as necessidades que essa etapa nos traz. Hoje meu filho aos 19 anos finalizou sua adolescência de uma forma muito bem sucedida. Ser tímido é uma das características da nossa personalidade, uma forma de temperamento. Ele fica só mais no olhar mesmo, nas percepções e se coloca raramente, mas quando se coloca, devido à percepção que ele já teve, por olhar, ele meio que esquadrinha, né? A minuciosidade do olhar dele é diferente. Então, quando ele faz as colocações, ele faz com bons argumentos. Quando que é ruim? Quando traz características, condições de sofrimento. Tímido pensar, o que será que vão pensar de mim? Esse auto-julgamento, essa autocrítica, já é o maior inimigo que está dentro da própria pessoa. Aí ele projeta nos outros o que ele imagina que os outros vão pensar dele. Como que o pai pode ajudar? Então, muitos pais, tentando acertar, acabam às vezes colocando o filho em situações de exposição. Primeiro, precisamos entender como é o nosso filho, o que ele realmente precisa e não o que eu penso que ele precisa. Essa é uma diferença. Primeiro eu ouço. Depois eu falo e posso orientar o meu filho. Olá pessoal, eu sou Rafaela Costa Rossi, sou formada em Letras pela Unicamp. Eu trabalhei 6 anos com a Rosana num colégio. Ela realmente é uma profissional muito competente. Vocês vão gostar muito do trabalho dela, porque ela realmente faz esse diálogo com o professor, com o aluno, com os pais, de forma muito fluida. Ela realmente entende, né, porque ela é especialista nisso, sobre as dificuldades, né, emocionais, cognitivas, sociais, pelas quais os jovens estão passando. Vocês vão gostar do projeto dela, não percam a oportunidade. Se você está chegando nesse vídeo agora, nessa aula 2, não assistiu a aula 1 ainda, eu aqui aconselho, faço uma sugestão muito especial para que você vá lá no vídeo 1 e assista. Você vai conhecer um pouco dos detalhes sobre a minha trajetória aí com o meu filho adolescente e vai entender que na minha prática pessoal eu também passei por todos os detalhes difíceis, de coração apertado também, de mãe, assim como você. Tive esse filho adolescente, passei por tudo, fui bem sucedida. Então, tanto na minha área pessoal, quanto também nos frutos da minha área profissional, na clínica e na escola, diretamente com o jovem, também pude ter um momento bem sucedido com todos eles. E é nessa missão que estou aqui hoje, nessa aula número 2, para nós trilharmos um outro momento, um outro caminho para ter esse entendimento do repertório jovem. E assim você vai colher os melhores resultados. Quais melhores resultados, Rosana? Você vai colher a compreensão do momento em que seu filho está. Como é que você deve falar com ele? O que você deve fazer quando ele fala? De que jeito é essa parada para que o pai, a mãe ouça o seu filho? Como é estar com o filho e orientá-lo de um modo onde ele lhe respeita, onde ele acata as suas orientações, onde ele é honesto, onde o filho é sincero, íntimo de seu pai e de sua mãe. Eu quero lhe instrumentar
a ser esse pai e essa mãe que colhe esse tipo de resultado com o filho, que quando você fala, ele te ouve, ele não dá as costas a você. Eu quero lhe orientar a ter um filho bem-sucedido nesse processo da adolescência. Porque justamente como eu disse na aula 1, o filho não aprendeu a ser adolescente ainda. Ele ainda está aprendendo todas essas características e essas novidades de vida que vão surgindo aí nesse processo. Então você pai, você mãe, reconhecendo que ele ainda não está pronto o suficiente, você não vai ficar tão mais frustrado, tão mais assim decepcionado e não ter ali aquele comportamento, aquela forma de palavra, de diálogo que você pensa que seu filho já poderia lhe retornar. Não, ele está aprendendo e você será sim o melhor e o maior influenciador na vida do seu filho. Até porque se você não tem esse comprometimento, outras pessoas poderão fazer no seu lugar. E geralmente são as influências tóxicas e negativas que querem abocanhar ali a adolescência dos nossos filhos. Então não. Nós aqui estamos numa missão em lapidar esse diamante da nossa casa, para que ele tenha ali um caráter, uma honestidade, uma sinceridade, se torne assim mais íntimo, com um relacionamento muito gostoso, muito agradável com seu pai e com a sua mãe. Lá na aula 1, quero revisar um pouquinho aqui com você. Você teve a oportunidade, além de aprender que o seu filho não está pronto o suficiente aí para esse período da adolescência, que ele está aprendendo a cada dia tantas novidades que vão surgindo nessa etapa, você aprendeu comigo sobre a tríade dos pais conscientes e ativos. Os pais ficam conscientes e depois fazem a sua atuação, por isso são ativos. E aprendeu que é necessário fazer uma aliança, uma organização ali entre a teoria, a prática e uma autoanálise de si mesmo, ou seja, cuidar de você mãe e de você pai também, para perceber o que você fala, o que você faz com o seu filho, entendendo o momento adequado, o momento que seu filho está neste universo jovem, de acordo com a idade dele, aliar a prática com essa teoria e ter essa análise de como as coisas estão indo aí nessa educação do filho. Você pode aprender comigo que a fase da juventude, da adolescência, precisa ser uma ponte e não uma âncora. E você, sendo o melhor influenciador que vai lapidar o diamante da sua casa, pode favorecer o seu filho, ajudá-lo nessa transição, para que ele tenha uma adolescência que seja uma ponte bem-sucedida, saudável, para quando chegar lá no mundo adulto, ele tenha um futuro adulto também próspero, pleno, bem-sucedido. Depois, mais ao final da aula 1, eu lhe dei um exercício para fazer em casa, uma brincadeira, vamos chamar assim, uma dinâmica, onde você vai fazer algumas observações e depois uma análise daquilo que você fala e daquilo que você faz nesse processo da educação do seu filho. Eu espero que você tenha feito, eu quero ver os comentários, já recebi alguns comentários, já respondi. No privado, várias pessoas preferiram mandar comunicados e comentários a respeito, para mim não quiseram se expor muito, e os comentários que estão todos aqui, eu estou respondendo na medida do possível e prometo que estarei respondendo a todos. Então, se você escreveu para mim e ainda não teve sua resposta, aguarde que logo você já terá as suas respostas também. Eu estou aqui observando tudo o que vocês estão escrevendo para mim, ok? Agora, na aula 2, nesse momento, eu quero lhe apresentar, como eu disse, a minha promessa lá na aula 1, sobre a escuta educativa. Existe uma forma adequada de escutar o seu filho, de um jeito onde ele vai ter prazer em falar com você e onde você vai ouvir e escutar, entender, ter uma compreensão mais profunda. Mas para isso, eu preciso lhe mostrar uma sequência para essa escuta educativa. Então, a partir de agora, você vai ouvir a minha voz, porque você vai ver alguns slides, umas imagens, uns escritos que são importantes nesse processo. Vamos lá? O como. Como eu, então, pratico ações fundamentais no relacionamento
prático com meu filho. A parte teórica é muito importante, mas o como fazer, o como falar, isso é muito importante. E eu havia prometido lá no vídeo 1 que nesse vídeo 2, nessa aula 2, nós falaríamos como você ter a conexão com o seu filho nos primeiros 2 minutos. Vamos falar a partir desse momento da escuta educativa. Para que você tenha uma escuta educativa adequada frente às necessidades surgidas na etapa aí com o seu filho, existe uma premissa. Toda vez que você se dispor a estar com seu filho, a falar com seu filho, você precisa parar tudo e dar a devida atenção a ele. De nada vai adiantar você estar ocupado fazendo algumas coisas e seu filho em segundo plano. Se você não parar tudo e não dar a devida atenção, você não vai conhecer 100% da necessidade que seu filho quer lhe apresentar. Então, primeiramente, como é que você inicia um diálogo? Como é que você consegue captar ali, nos primeiros 2 minutos iniciais, a conexão com o seu filho? Quando você quiser interagir com seu filho, saber algo do seu filho, colher uma informação valiosa que vai ser importante nas suas devidas orientações com seu filho, é muito importante iniciar falando de diversos assuntos. Mas é muito mais importante que seu filho fale em primeiro lugar. O filho sempre fala em primeiro lugar, sempre é o filho, não importa a circunstância. Se você quer abrir ali a possibilidade de falar sobre determinado assunto, ou mesmo quando há uma situação negativa que aconteceu e que por vezes você está muito bravo, com raiva até, inclusive da ação do seu filho, sempre é fundamental parar tudo e fazer com que seu filho fale primeiro. Então, aqui na escuta educativa, você vai fazer uma pergunta inicial que instiga o seu filho a falar sobre algo do interesse dele. Então, se você de repente vê que seu filho está muito fechadinho lá no quarto, ou faz tempo que vocês não conversam, ou ele está muito lá no videogame, muito só com a internet, ou muito só com os amigos, que você não está estabelecendo ali uma comunicação direcionada, legal com ele, inicie fazendo uma pergunta, alguma coisa que ele possa ter interesse. Olha, que legal, você está fazendo novos jogos aqui? Tem amigos seus que estão jogando com você? Nossa, que interessante! E permaneça em silêncio os 2 minutos iniciais. Nos primeiros 2 minutos iniciais, seu filho começando a falar com você e você permanecendo em silêncio, até mesmo quando, ao invés de ser só um assunto do interesse, é também algo em que você está muito bravo com seu filho por conta de uma ação negativa do seu filho, os 2 minutos iniciais serão fundamentais para você se acalmar e seu filho se conectar a você. Então, a partir do momento que você permanece em silêncio até que o seu filho esgote todas as palavras dele nesses 2 minutos iniciais, será fundamental essa conexão. Então, ouça sem julgamentos, críticas. Procure aprender algo sobre ele. Se você fez uma pergunta, motivou a falar e ele está falando, ouça sem julgamentos, porque muitas vezes ele vai lhe falar algo que você não gosta, que você não concorda, que você não avaliou como algo bom para a vida dele, e não queira falar algo como forma crítica, colocando já suas ponderações negativas. Não faça isso. Fixe seu olhar nele, faça-o sentir que você está notando, olhando, que você tem interesse nele, que o seu interesse está totalmente direcionado para ele. Isso faz grande diferença nessa conexão de aproximação, no relacionamento positivo entre pais e filhos. Após ouvir seu filho, reflita sobre o que você ouviu. Avalie os pontos bons e ruins. Faça uma avaliação. Essa sua avaliação é fundamental, porque às vezes tem algo que você não gosta. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Quando meu filho era adolescente, havia alguns tipos de videogames que eu não gostava, que eu achava que talvez pudesse ser forte demais para a idade dele,
ou porque eu vi algumas imagens que aos meus olhos eram negativas para serem introduzidas na vida dele, mas trazendo ali essa possibilidade dessa escuta educativa, eu sim fiz uma pergunta a ele: nossa, e esse jogo? Que interessante, do que se trata esse jogo? Eu estou vendo aqui, eu estou achando meio curioso, o que acontece exatamente aí? Fechei a minha boca e ouvi, conectei com meu filho a possibilidade do interesse dele ser valioso para mim. E ele me explicou sobre o jogo. E para minha surpresa, não era nada daquilo que eu estava vendo com os meus olhos. Porque a partir do momento que eu pude ter o perfeito entendimento do que se tratava, foi até interessante, até muito legal, porque eu pude interagir, jogar com o meu filho e avaliar que havia muito mais pontos bons do que pontos ruins. Os pontos ruins estavam no meu olhar equivocado. Haviam pontos bons e até interessantes para a parte ali, vamos dizer assim, mais social dele, com os amigos que jogavam, era um jogo online, e foi interessante isso, porque a partir de eu ter esse conhecimento, desse interesse dele naquele jogo e perceber que ele jogava online, interagia com outras pessoas, eu até conheci esses outros amigos online. Um dia alguns passaram até a frequentar a minha casa. Eu pude ali entender o processo social do meu filho, interagir, participar, colher as informações que me faltavam e eu ter ali a possibilidade, a abertura de fazer uma orientação bem adequada, direcionada dentro dos valores familiares que nós acreditamos. Então, quando a gente reflete sobre o que ouviu do filho, avaliar esses pontos bons e ruins fará a diferença na sua interação adequada. Não perca essa oportunidade de fazer esse tipo de avaliação na escuta educativa. A partir desse exemplo que eu coloquei para vocês aqui, referente à minha prática, à minha vivência com o meu filho, vem de encontro a esse item 4, em fazer uma breve colocação sem pesos. A partir do momento que você faz aquela avaliação dos pontos bons e ruins, você passa a ter a possibilidade de se colocar, de falar com seu filho sobre aquele assunto, sem críticas e sem julgamentos. Ele precisa perceber seu interesse nele e nas coisas dele, não somente naquilo que você quer que ele faça. Ele é um ser humano dotado de ideias, dotado de vontades, de necessidades e tem uma própria personalidade, uma própria essência de vida. Ele tem um cerne lá no centro, na essência de vida da personalidade dele. Ele tem seus próprios desejos, seus próprios gostos, suas próprias escolhas. Isso precisa ser respeitado. Quando nós respeitamos e nos colocamos sem esses pesos, o filho, o adolescente, percebe que você tem interesse nele, nas coisas dele. E a partir do momento que ele acolhe esse seu interesse, ainda que sejam coisas nocivas, ele também vai acolher as suas colocações de uma maneira muito mais favorável. E ficará muito fácil, muito tranquilo em ele perceber quando determinadas coisas que ele tem interesse precisam ser mais freadas, diminuídas ou muitas vezes até eliminadas na vida dele. Você precisa realçar esse seu interesse nele e não julgá-lo de forma precipitada. Sabe, existe uma frase assim: o alvo das pedradas se esquiva e foge. Então, o que você prefere? O afastamento do seu filho através das suas críticas e julgamentos? Ou você prefere a aproximação do seu filho através do seu interesse e da sua ajuda? O alvo das pedradas se esquiva e foge. Quem é que gosta de ficar levando pedradas? Pedras, palavras duras, machucam. E a pessoa, o alvo que está sendo machucado, ele se afasta, ele foge. Ele não vai querer ficar na sua frente para levar pedradas, não vai. O quanto antes, se ele puder sair da sua presença, ele assim o fará. Por isso que
eu já disse no primeiro vídeo e vou reforçar agora. Se você só der pedradas, ele vai falar logo o que você quer ouvir e vai fazer logo o que você quer que ele faça para se ver livre de você. E aí você terá resultados tóxicos, negativos, nocivos. Não haverá resultados de aproximação, resultado de amor, resultado em alegria em estar com aquele pai, com aquela mãe. Que delícia é ouvir de um filho, como é bom passear com você, como é bom estar com você. Pai, mãe, vem assistir um filme comigo, olha só o que eu descobri aqui na internet, olha o meu jogo, eu consegui ultrapassar lá aquela missão, sabe? É delicioso quando o filho começa a conjugar, a compartilhar as suas coisas, os seus interesses conosco, com o pai, com a mãe. Se ele não está compartilhando, não está conjugando, falando, mostrando, se revelando ao pai e à mãe, é porque muito provavelmente há muitas pedras, muitos pesos sendo jogados contra os interesses dele, nele próprio. E uma vez que as feridas estão abertas, as dores estão presentes. Dores presentes, rapidamente, requer afastamento para minimamente cicatrizar essas feridas. E o mundo, as influências negativas, tóxicas, estão aí, à espreita, à espera de adolescentes machucados, de adolescentes feridos e que queiram se refugiar em caminhos tortuosos e enganosos. E estão por aí as drogas, o álcool, vários tipos de vícios, promiscuidade, uma sexualidade ilícita, uma série de situações tóxicas. Quando o filho não tem pedradas, ele aproxima. Se ele aproxima, o pai e a mãe é o norte, é a influência mais forte e mais valiosa. E para finalizar essa escuta educativa, fale sobre ele falando de você em primeira pessoa. Uma vez que você já se conectou com ele, já tem ali a conexão, a atenção focada dele, você já ouviu, você já avaliou pontos bons, pontos ruins, fez uma colocação sem peso, é preciso que na educação, no direcionamento que você vai fazer a ele, você fale de você para falar sobre ele. Então, sempre em primeira pessoa, você pode dizer, por exemplo, eu percebi que você gosta de jogos que tem mortes, que tem sangue, jogos de armas. Que tipos de armas você gosta? Eu fiquei feliz por você ter mostrado para mim essa sua missão, que você alcançou essas moedas, esses presentes aí do seu jogo. Eu estou triste com uma determinada ação que o filho tenha feito. Eu estou muito triste por você ter me respondido em público, não fiquei me sentindo feliz com isso, eu fico preocupado com tal coisa, eu estou com medo do que pode acontecer. E aí você pode dizer, eu estou nervoso, eu estou entusiasmado, bravo, irritado, alegre, orgulhoso e infinitos outros sentimentos que você possa ter, mas isso precisa ser íntegro e honesto. Então fale daquilo que você sente para falar sobre o seu filho. Toda vez que tem uma ação do filho ou uma fala do filho e surge em você um sentimento, fale desse sentimento que surge em você, fale disso para o seu filho. O seu filho vai entender que ele está lhe deixando triste, que ele lhe deixou com medo, que ele lhe deixou preocupado. E na medida que ele vai tendo cada dia, cada vez mais momentos de conexão com o pai e com a mãe, ele passa a se importar mais com o pai e com a mãe. Então, ele não quer deixar um pai ou uma mãe triste, ou preocupado, ou com medo. Nas questões da preocupação é muito interessante, porque o filho, quando fica mais conectado com os pais, quando ele sai, passa do horário, ou ele está numa lanchonete, quer ir para a sorveteria, o filho que está conectado,
Hoje, na facilidade do WhatsApp, mandam uma mensagem e falam: olha, estou saindo da lanchonete, estou indo lá para a sorveteria, vou ficar na casa de um amigo até um pouco mais tarde, não se preocupe. Então o filho passa a ficar mais conectado com esse pai, com essa mãe, mesmo à distância. E isso é interessante, isso é valioso, isso é honroso, isso é maravilhoso. Quando a gente começa a perceber esse tipo de ação do nosso filho. Mas isso só ocorrerá dentro dessa escuta educativa. Ela precisa acontecer de forma natural, de forma amorosa. Assim você alcança resultados fantásticos e valiosos na vida do seu filho. Agora, finalizando essa parte dos slides, prosseguindo, você acabou de ouvir, entender, compreender quais são as etapas, como você deve proceder nessa escuta educativa. Siga esses passos, com certeza os resultados serão brilhantes. E aqui abaixo, novamente vou lhe dizer, estão os comentários. Escreva para mim, na medida em que você colocar essa prática em ação mesmo ali, da maneira como eu lhe orientei, me fale quais os resultados que você está tendo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender, vai amar os resultados desta escuta educativa. Com essa prática da escuta educativa, você vai conseguir entrar nesse universo jovem, você vai parar, por exemplo, para ver um videogame do seu filho. Então a escuta educativa você vai começar a introduzir lá nas esferas, nos interesses, nas vontades que seu filho tem. E esse o como ele é tão importante, ele é tão importante. Você estar diante de um videogame que seu filho está jogando e você entender aquele momento ali. Eu lembro de um exemplo referente ao meu filho, quando ele tinha lá meados de 13, 14 anos, a idade 13, 14 anos, ele gostava muito de um jogo chamado Minecraft. Aliás, foi de 12 até os seus 14 anos, ele gostava demais desse jogo. E era uma febre, né? Toda a galera gostava daquele jogo. E eu lembro que eu precisei parar, sentei, vi como era aquele jogo, entendi aqueles quadradinhos, aquele Herobrine, todo mundo gritava, né? Com medo, aqueles bichinhos lá, mas que tanto grito, o que é isso, né? Fui entender o que era, achava eu que era uma coisa insignificante. Para minha surpresa, era algo até muito legal. Você constrói casas, você constrói cidades, você constrói um direcionamento de uma história ali. Você se torna um construtor e para isso você libera muitos tipos de raciocínios. Raciocínio lógico, abstrato, de associações, condensações, raciocínios que os psicólogos entendem aqui, mas que são muito importantes para desenvolver a criatividade, melhorar o coeficiente lá da inteligência, né? Na forma prática, de colocar a inteligência em prática. É um jogo que atrai muito os meninos nessa etapa, algumas meninas também, mas principalmente os meninos. Então, para minha surpresa, nossa, achava que era uma coisa que é isso, né? Para mim, que eu não ia achar legal, quando eu coloquei ali a minha atenção, aprendi, entrei naquele mundo, naquele universo, hoje até eu tenho lá a minha casa dos sonhos construída, porque meu filho sabe de um desejo na época, né? Sabia de um desejo de uma casa minha, então eu participativa ali, meu filho construiu ali junto comigo uma casa. Então naquele universo todo de quadradinhos lá, eu tenho uma casa projetada dentro daquilo que é aos meus olhos de beleza, né? E isso foi muito interessante, muito agradável, porque eu entrei naquele universo. Então, quando você faz uma escuta educativa, você tem a possibilidade de estar nesse universo jovem que eu digo, às vezes da puberdade, 10 aninhos, 9, às vezes 12, 13, ali início da adolescência, pré-adolescente aos 11, às vezes um adolescente maior com outros tipos de jogos, outros tipos de missões, aos seus 15, 16 anos, às vezes a gente vê alguns jogos com armamentos e a gente acha aquilo o fim do mundo. Coloque a sua escuta educativa em ação e vai entender sobre aquilo. Esse o como que você acabou de aprender lá nos slides que eu ensinei vai favorecer esse processo educacional. Também as músicas, também conhecer os amigos,
Muito importante esse direcionamento. Você coloca a escuta educativa e o como vem junto para que você tenha os melhores resultados ali. Eu digo que esse universo jovem, ele funciona como um labirinto. Muitas vezes o nosso filho está lá dentro de uma situação e às vezes é negativo sim, às vezes é um momento muito ruim, um conflito negativo que está instalado, às vezes é um comportamento muito errado, há algo de errado com o nosso filho. E eu associo como um labirinto. Uma pessoa que está perdida dentro de um labirinto e não vê a saída, precisa que alguém que sabe a saída entre lá, naquele labirinto que por vezes é uma escuridão, e sabendo onde é a saída, a gente entra lá, entende onde está a pessoa e resgata, tira a pessoa daquele lugar ruim, daquele lugar tóxico, enganoso, errado. É assim com o nosso filho. Você, pai e mãe, entra no universo para trazer ali o seu filho à tona a um lugar mais seguro, a um lugar que venha de encontro aos valores aí da sua família. É isso que você faz quando você lapida o diamante da sua casa. Quero te dizer também sobre algumas palavras, alguns argumentos que às vezes eu ouço ou mesmo os pais falam e que acabam entristecendo muito os jovens. Na adolescência, muitas pessoas falam, aborrecência. Aborrecência significa aborrecer, entristecer, machucar, trazer sentimentos muito fortes negativamente. Pense bem, o seu filho realmente lhe aborrece? Ele lhe aborrece 100% do tempo? A adolescência não é um aborrecimento. O processo da adolescência é um período saudável, é um período natural do processo do desenvolvimento do ser humano. Aliás, é um período lindo, é o desabrochar, é a curiosidade, novos interesses, um mundo que se abre, muitas oportunidades, época de escolhas e tomadas de decisões, de amadurecimento, de lapidação da personalidade, a essência da pessoa vem mais à tona, você vai descobrindo melhor o gosto, os interesses daquela pessoa. E aquela pessoa que eu me refiro aqui é o seu filho, uma pessoa de extremo valor aí na sua casa. Então ele não está numa aborrecência, ele está na adolescência. É diferente. Seja você, pai, mãe, a interceptar certas palavras, certos jargões que vão aborrecendo o seu filho. Ele não é isso. Ele é um ser humano que está em transição e precisa de alguém que dê o suporte e que faça com que ele tenha ali a melhor transição para o mundo adulto, que logo chegará. É um período de 8, 9 anos que vai passar no piscar de olhos. Você deve lembrar que quando você lá tinha desejo de ter 15 anos e depois desejo de ter 18, isso passou no piscar de olhos. Assim será também com esse processo da adolescência do seu filho. Mas o que não passa são as marcas que machucaram, as marcas de peso, as marcas que ficarão na história de vida do seu filho. O que será que lá na frente, na vida adulta, ele vai ter como lembrança? O que será que lá na frente, na vida adulta, ele vai ter como um recurso de sentimentos, de força, de uma energia boa? De que forma ele foi blindado durante o período da adolescência dele? Para que ele suporte muito bem as investidas de um mundo adulto. O adulto que suporta melhor essas investidas, nós passamos por tempestades, assim como passamos por momentos maravilhosos também. Mas a gente tem que saber se portar, não é mesmo? Suportar tanto o dia mau quanto o dia bom. Então, esses são os referenciais que seu filho vai levar adiante para a vida dele. Outro jargão que sempre recebo é: todo adolescente é difícil. Não, tem criança difícil, tem adulto difícil, tem velho difícil, tem cachorro e gato difícil. Muitas coisas são difíceis. O que será que é difícil? O que é difícil no seu conceito? O que é difícil é ter um filho que vira as costas, que não respeita, um filho que não prospera. Isso é difícil.
Agora, a parte mais fácil, eu diria, que é lapidar a pessoa que a gente ama, estar no universo dela, estar junto com ela, não abrir mão. Essa é a parte mais fácil. Pode ser que seja mais trabalhosa, mas é uma parte fácil, desde que seja feita com amor. Outra coisa que eu ouço muito é: adolescente não sabe nada. Oh, você sabe tudo? Eu sei tudo? Não, eu sei até onde eu pude aprender. O seu jovenzinho na sua casa aprendeu até o limite que ele pôde aprender. Se ele tem 13 anos, ele aprendeu 13 anos. Se ele já tem 10 anos, 15, 16, 17 anos, ele aprendeu até os 17 anos. Como que ele não sabe nada? Olha bem a palavra, nada. Será que ele não sabe nada? Ele é anulado, ele é zero mesmo? Tem certeza disso? Não permita esses jargões tão pesados na vida do seu filho. Já intercepte e diga: não, não, não. Meu filho é valioso, ele sabe muitas coisas, ele sabe isso, isso, isso. Outras coisas ele está aprendendo, mas isso com o tempo ele vai tirar de letra, ele vai ser bem sucedido sim. Eu estou aqui para dar o amparo, o suporte necessário ao meu filho. Então, no tempo oportuno, logicamente, com certeza, ele fará os aprendizados necessários conforme a idade que ele tiver, não é mesmo? Então, veja bem, aqui nesse workshop passo o máximo de informações para você, o máximo de instruções. Hoje nós já estamos aqui quase que finalizando a nossa segunda aula, mas nós temos um tempo limitado. Neste momento eu disponibilizei 4 aulas para você, com muito valor, muito conteúdo. Nós temos mais outras 2 aulas ainda, que com certeza vai favorecer essa lapidação do diamante da sua casa. E se você colocar em prática todas as minhas orientações, essas 4 aulas, eu tenho a plena convicção que haverá mudança significativa no processo educacional aí com o seu filho, de modo produtivo e positivo. As aulas que eu disponibilizo aqui são parte de um programa que eu tenho com os pais, com um grupo de pais, que tem a minha atuação, meu direcionamento diário ali. Eu tenho essa atuação, um programa com pais que tem aulas, videoaulas, e tem também uma comunidade onde diariamente eu estou com esses pais em determinado horário do dia. Então os pais se sentem muito seguros porque não se sentem sozinhos. É muito diferente, muito melhor do que você simplesmente só ler um livro, ver um vídeo aula e depois ter que dar o seu jeito em aprender sozinho e se virar nos comportamentos da prática. Não, eu tenho um programa diferenciado. Os pais têm videoaulas, têm aulas ao vivo e tem uma comunidade VIP junto comigo, onde eu estou lá nessa comunidade VIP junto com os pais, observando, vendo o que eles escrevem, os comentários, as dúvidas, as necessidades e fazendo as minhas intervenções diárias para atender as demandas que vão surgindo de acordo com esse perfil do grupo de pais que eu tenho. Isso faz uma grande diferença, traz muita segurança a esses pais que fazem parte desse meu programa, chamado Adolescer da Puberdade aos 18. Através das minhas aulas, das minhas intervenções, eles atingem diretamente as necessidades que vão surgindo nesse processo aí do relacionamento deles com os filhos. Então é um programa muito interessante. Mas isso é para uma outra oportunidade, um outro momento a gente vai conversar sobre isso. Agora eu quero lhe dizer que eu quero sim saber dos seus comentários sobre a escuta educativa, sobre como você vem fazendo aí o aproveitamento dessas aulas do workshop. É isso que me interessa agora, contribuir para a sua prática, com a sua vida, com a vida do seu filho, para que você possa ter os melhores resultados. Deixe seus comentários, as perguntas aqui nesse espaço, para que eu possa lhe responder e lhe retornar, ok? E na medida do seu possível, clique, curta, se inscreva nas minhas redes sociais, no YouTube, no Instagram, na página de Facebook, né? Tenho lá as lives feitas também na minha página de Facebook, você pode assistir as aulas gravadas, isso também contribui muito para a sua prática. Eu lhe presenteei com um e-book, Como se comunicar com seu filho, até mesmo quando ele não te ouve. Eu espero que você tenha lido ou que esteja lendo, porque ele também é meio que um manual ali para você fazer suas consultas de entendimento no momento ideal,
dessa sua escuta, dessa forma de falar com o filho. E se você estiver colocando em prática as minhas orientações do e-book, você já deve ter algum resultado aí. Escreva para mim. Quero saber como está a sua prática. Então, eu dei esse presente para você, para que você se fortaleça nessa comunicação com o filho. No próximo vídeo, na nossa próxima aula, ela está imperdível. Veja só, eu vou lhe dar um presente, mais um presente. Por isso que eu digo, eu estou aqui para contribuir com você. Eu vou lhe dar mais um presente, um guia de apoio que vai ser, sim, fundamental nesse entendimento aí da tríade dos pais conscientes e ativos. Por isso, você não pode perder nossa terceira aula aqui. Eu digo nossa porque agora eu já estou tendo uma interação com você. Eu trago conceitos, você escreve comentários e nós já estamos aqui tendo um relacionamento, o que é muito bom, muito positivo. Então não perca essa próxima aula, porque além desse guia de apoio, você vai aprender também um processo que está acontecendo na vida de adolescente aí do seu filho. Não perca, você vai aprender essas duas características e isso vai dar um norte assim total para que você passe mesmo a lapidar o seu diamante de uma maneira eficaz e firmar ali a sua melhor, a sua maior influência. Ok? Nos vemos no próximo vídeo, na nossa próxima aula. Não esqueça, o seu filho é um diamante. Meu grande abraço, até a próxima aula.